Então vamos abrir a nossa Bíblia, 1 Pedro 4:10. O tema da nossa série de mensagem é uns aos outros. Nós iniciamos domingo retrasado com uma mensagem trazendo o entendimento sobre a comunhão e a mutualidade. Nós vamos passar por cima hoje bem um pouquinho. E nós, semana passada, o pastor Fê iniciou o primeiro mandamento recíproco: amar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Aí nós tivemos um encontro nas casas, falamos sobre isso novamente. Nós vamos falar um pouquinho de novo algumas coisas. Pastor, por que fala e repete? Porque isso precisa tornar verdade em nós. Isso precisa se tornar verdade em nós cada vez mais. Eu estudando e nós debruçamos nesse assunto, quão maravilhado nós ficamos. Nós clamamos para o Espírito Santo, para o Senhor, porque se nós compreendermos essa vida uns aos outros, irmãos, nós iremos abalar a nossa geração, irmãos, a nossa sociedade, o nosso ao redor. Por isso, cada domingo nós vamos estar falando, medite, busque no Senhor, ore. Então vamos lá, 1 Pedro 4:10. Sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, nós temos compreendido que o Senhor tem nos dado mandamentos recíprocos. E diante dessa primeira menção aqui, que nós devemos servir uns aos outros, buscar viver uns com os outros, para que a gente possa administrar e ministrar os dons que o Senhor tem derramado na vida da igreja. Então nós falamos que o fim, uns aos outros, não é um fim em si mesmo, mas o fim principal do homem, ele é glorificar a Deus e gozá-lo e desfrutar de Deus para todo sempre. Então, esses mandamentos que nós estamos ministrando aos domingos, devem ser praticados. É um mandamento, é uma ordenança, é a ordem de Jesus no imperativo, mas com o fim em glorificar a Deus em todas as coisas. Então esse é o principal objetivo. Amém, meus queridos? Amém. Então nós falamos sobre a comunhão. Ele é mais que um ajuntamento, mas é uma qualidade de existir em comum. Participação mútua, companheirismo e contribuição com Deus e com o próximo. Então, comunhão não é só simplesmente a gente se reunir para comer alguma coisa ou estar junto. Mas comunhão, ela é a qualidade de existir em comum. Então é nós compreendermos quem nós somos em Cristo como comunidade. Nós compreendermos isso. Então eu compreendo sobre quem eu sou, quem o meu irmão é. E nós, diante dessa vida comum, nós nos colocamos nessa participação mútua. E aí nós falamos sobre mutualidade, que é a qualidade ou estado do que é mútuo. Uma palavra acho que mais familiarizada para nós, a reciprocidade. Aquilo que é recíproco. Então é o termo para descrever o dever de cada cristão. Cada cristão tem um para com o outro, enquanto membros da família de Deus. Então, por fazermos parte de uma família, por sermos membros da família de Deus, nós entendemos que nós devemos viver essa mutualidade, esse uns aos outros. Na prática, como devemos nos comportar como uma família de muitos irmãos. O que devemos e nós não devemos fazer uns para os outros. É meio para demonstrar a multiforme graça de Deus. Então Deus, na sua multiforme graça, nós falamos, Ele tem derramado dons e talentos na vida dos irmãos. Então é um meio de nós demonstrarmos isso. E também cumprir a nossa vocação no Senhor. Através dos dons e dos talentos e dos ministérios e nos departamentos da igreja local. Então aqui na igreja local, tudo que nós fazemos está envolvido para a glória de Deus e para a gente administrar e ministrar essa graça mútua do Senhor derramada sobre a igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Então nós estamos quarta-feira reunidos, como nós falamos, nós comentamos, comentei acho que na sexta também, mas na quarta, na casa em que nós estávamos falando sobre ajuntamento, que o simples de ajuntamento, só estar junto, as torcidas organizadas faz muito melhor que nós. Amém, irmãos? Faz muito melhor que nós. Muitos outros grupos que se reúnem faz muito melhor que nós. Então nós precisamos compreender a realidade, né, dessa vida em comum e dessa mutualidade. Então, a primeira citação que eu queria fazer, o Warren Wiersbe, ele fala assim,
Os dons espirituais são instrumentos que devem ser usados para edificação. Olha que poderoso, irmãos. Não brinquedos para recreação e nem armas de destruição. Meu pai, eu vi isso, eu falei, opa, preciso compartilhar essa menção desse cara. Nós vamos ver aqui depois, mas já vou adiantar. Romanos 1, quando o apóstolo Paulo ele vai escrever a sua carta aos Romanos, e ele faz a sua saudação e tudo mais, e no capítulo 1, no versículo 16, se eu não me engano, é o versículo 11, perdão. Quando ele está escrevendo a carta, ele faz toda a apresentação, ele saúda os irmãos e tudo mais. E no versículo 11, ele fala assim, ó, porque desejo, falando para os irmãos de Roma, desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Quando eu aprendi isso, quando eu me deparei e falei, peraí, o apóstolo Paulo estava falando que ele desejava encontrar os irmãos que estão em Roma, para que ele pudesse, de alguma forma, compartilhar os dons. Ou seja, receber os dons dos irmãos e doar os seus dons para os irmãos. Para que Deus seja glorificado, né? E para que todos sejam fortalecidos. Aí ele fala no 12, isto é para que nos consolemos uns aos outros, por meio da fé mútua, a de vocês e a da minha. Mas uma coisa que ficou assim, fiquei até meio perplexo, porque eu falei assim, eu comecei a analisar o pedigree do apóstolo Paulo. Com toda a sua qualidade, com todo né, o seu desenvolvimento diante do Senhor, um apóstolo tremendo e poderoso. Os maiores escritores do Novo Testamento, com toda a doutrina, com toda a sabedoria, com graça e com a sua vida. E aí eu fico falando, o que os irmãos de Roma teriam para somar na vida dele? Naturalmente falando, assim, humanamente falando, é uma coisa que fala que o Paulo, ele mandasse uma carta para nós e falasse assim, ó, eu queria na família Nazareno, eu anseio estar com vocês para receber alguma coisa de vocês. E aí eu pastor, e primeiro a falar, eu falei, o que eu tenho para oferecer para esse cara? Mas aí nós analisamos que em Cristo, o Senhor tem derramado os dons diferentes, ministrados nos nossos corações, para que uns aos outros, conforme nós temos falado, um ministra outro, para que nós possamos receber uns dos outros e doar uns dos outros, para que nós possamos ser completos em Cristo. Olha que poderoso, irmãos. Então, nós precisamos compreender que quando nós cultuamos ao Senhor, quando nós viemos aqui, nós precisamos ter essa certeza. Todos, como o apóstolo Paulo deu, eu quero receber o dom da igreja. Todos que são servos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, confessa a fé no Senhor, que é lavado e remido pelo Senhor, que nasceu de novo, eles recebem dons. Dons. Então todos aqui têm dons, irmãos. E esses dons precisam ser usados para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Amém, irmãos? Todos. Então, o que esse autor ele vem nos dizer? Que esses dons que nós recebemos são instrumentos que devem ser usados para edificação. Mas ele não pode ser brinquedo de recreação. Porém, não serve para brincar, para ser um brinquedo e muito menos para uma arma de destruição. Irmãos, quantos dons e talentos sendo usados para destruição, irmãos. E quando isso acontece na maioria das vezes? Quando ele é usado por nosso próprio benefício. O dom e talento, ele é derramado em nós para ser edificação do meu irmão, edificação do próximo, edificação da igreja. Então, quando nós nos reunimos, o principal propósito é glorificar a Deus. Amém, irmãos? Mas também é para a edificação uns dos outros. Então o apóstolo Paulo falou, eu queria estar com vocês. E é esse desejo que nós temos no nosso coração. Quando nós estamos nos preparando, nos programando para vir para a igreja, nós precisamos ter essa mesmo coração de Paulo. Eu quero estar na igreja, porque eu quero receber dos irmãos. E eu quero também poder doar dos irmãos. Que irmãos é esse? Aquele que está com o microfone, aquele que está tocando? Não, uns aos outros. Em todos os dons, na multiforme sabedoria de Deus. E como nós vamos viver esses dons, irmãos? Somente algumas poucas horas, uma vez por semana no domingo. É possível? Nós respondemos essa pergunta. É impossível, irmão. Por isso que eu vou voltar e sair naquilo que o Fê acabou de falar, porque o Fê falou com muita propriedade. Por isso que nós temos as programações na igreja que nós temos. Eu estava cortando cabelo sexta-feira, e todas as vezes que nós vamos lá, cara, ele tem uma sede pelo Evangelho, e a gente estava falando sobre essa realidade.
E aí eu estava compartilhando com ele, e chegou uma hora assim, pelo Espírito, eu peguei e falei para ele assim, irmão, querido, você precisa estar numa comunidade, onde a liderança dessa comunidade, onde essa comunidade, ela preserva e ela queira que você e sua família seja abençoado. Aí a gente ia ter um encontro à noite, sexta-feira à noite com os homens, e eu falei para ele, hoje à noite nós temos o encontro dos homens. Só que, vou falar para você, eu estou numa correria, a gente está cansado, a organização, por mais que os irmãos tenham ajudado bastante, mas não é simples, nós não fazemos encontros simplesmente para legal, para tirar uma foto, para mostrar nas redes sociais. Então, você tem que olhar, uma comunidade que você olha para sua esposa e você fala assim, está edificando, olha para os filhos, olha para os pastores, olha para a liderança, olha para tudo que faz, e está edificando. Então os nossos encontros, como o pastor fez da quarta-feira, é para nós podermos promover essa realidade. Nós não conseguimos manifestar todos os dons nossos aqui, nossos variados dons, mas, irmãos, nas casas, irmãos, mais num tempo mais tranquilo na comunhão, mais no acampamento, irmãos, mais no encontro de oração, os irmãos que é da oração aí, do reteté, os irmãos que são da intercessão, que tem porque todos nós oramos, mas existem irmãos que têm esse dom mais aflorado em si. Então são oportunidades que nós criamos e nós buscamos, não é para ser legal, para pegar moda, não, mas é para que a igreja seja edificada. Então é um apelo, como diz o apóstolo Paulo, diz, rogo-vos, pois, irmãos, que nós venhamos a responder a esse chamado. Não é porque a gente quer ter um monte de gente, como o pastor Fê falou, se for mais gente vai dar problema para nós. Mas nós queremos esses problemas porque nós queremos ver os irmãos edificados, crescendo para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Na igreja do século passado, havia problemas muito maiores do que os nossos. Se a gente parar para a igreja primitiva, a igreja de Roma ou outras igrejas, um dos problemas maiores, dentro de muitos, era a perseguição, irmãos. Não somente o governo romano, mas também a própria religião estavam perseguindo os irmãos para matarem, irmãos. Quem tem problema aí? Se compara ao problema dos nossos irmãos? Por mais, eu não quero menosprezar o seu problema. Mas sabe o que acontecia? Os problemas e a perseguição, em vez de dispersar os irmãos, atraíam eles para uma vida comum. E aí eles se reuniam, ajudavam aos outros, serviam aos outros, e eles podiam cumprir o propósito de glorificar a Deus através dessa realidade, irmãos. O testemunho deles fortaleciam a comunidade. E não somente isso, impactavam a sociedade. A tal ponto de Atos 2,47, que é um texto que a gente lê bastante aqui, que fala que a igreja na comunhão, vivia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Aí vai falar assim, e a igreja contava com a simpatia do povo. Então vamos separar que se era a igreja, e ele coloca, a igreja contava com a simpatia do povo. Então a igreja, a vida da igreja, conta com os de fora, esse povo é os de fora. Então a vida da igreja trazia simpatia para o povo de fora. E quem era esse povo que dava simpatia, que fazia com que os olhos dos outros brilhassem? A igreja perseguida, irmãos. A igreja com problema, com dificuldades, com luta. Mas estar em comum era transformada a vida deles, a ponto deles viver essa glória de Deus. Não coloquei no texto aqui, mas há um texto em Atos, que quando os discípulos estão chegando, eu não lembro se é Paulo e Silas, se é Paulo e Barnabé, eles estão chegando em Antioquia, e aí as autoridades daquele lugar falam assim, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Aqueles que colocaram o mundo de cabeça para baixo. Camponeses, pescadores. O Império Romano poderoso, seu Flor, dominando o mundo. E aí chega aqueles caras, quem não falou Sister The Chose, você vê aqueles caras com as roupinhas, tudo assim, sandalinha, tudo, né? Aí a galera com medo deles, porque eles transtornaram o mundo, porque eles estavam colocando o mundo de cabeça para baixo, irmãos. Olha o poder da vida em comum da igreja. Mas nós vivemos uma geração diferente, irmão. Uma geração que até o número de cristãos evangélicos tem crescido. E com isso, tem crescido a população, tem crescido a ciência, a tecnologia. Imagine se nós conseguíssemos usar essa ciência, essa tecnologia, se nós colocássemos essa ciência, tudo isso que nós temos na nossa mão, na mão dos discípulos, irmão, naquela época. Meu Deus, se eles, com aquilo que eles tinham, ele fez os que fizeram,
e o evangelho chegou até nós, glória a Deus. Imagine se ele tivesse os recursos e as coisas que a gente tem. Só que nós muitas vezes temos usado ciência, recurso, a tecnologia, para, em vez de a gente trazer nós para a mutualidade e para a comunhão, mas para nos separar, para nos viver isolados, para nos viver sozinhos. E aí, como a gente, caído, a gente quer amigo que fale o que a gente quer ouvir, então é mais fácil a gente criar um amigo, porque a gente vai com os amigos e o amigo de verdade vai falar a verdade. Vai mostrar para nós, falar, cara, sim, não. O amigo que não é amigo, se alguém só dá conselho bom para você, irmão, presta atenção, toma cuidado. Mas se o irmão mostra para você algumas coisas, que por mais que você fique até meio bravo, meio chateado ali, mas esse cara te ama, essa moça te ama. Portanto, nós precisamos compreender isso, essa realidade. Hoje, a igreja, ela tem alcançado em atacado, em números, mas estamos cada vez mais solitários, queremos viver sozinhos. Igreja que a gente entra e sai da mesma forma, sem conhecer, sem conversar, isso tem aumentado cada vez mais. E cada vez mais toda essa circunstância, tanto da sociedade quanto da própria igreja, tem atraído doença para a maioria da humanidade. O mal das doenças emocionais, irmão. E eu não lembro de ter tanta doença emocional. E eu não estou falando que não é sobre isso, não. Como eu já confessei aqui, que a minha personalidade é da ansiedade, eu tenho que tomar muito cuidado, eu oro por isso, eu venço isso. Tem hora que pega um pouquinho mais, mas nunca tenho visto tanta doença, tantas pessoas, tantas circunstâncias. E às vezes tem tudo, né, ao seu favor, mas então nós precisamos tomar muito cuidado. E eu, depois que eu saí da empresa que eu trabalhava, quase 3 anos atrás, e eu comecei a trabalhar sozinho, eu fico muito tempo sozinho, ou aqui na igreja, ou fazendo entrega, mas graças a Deus estou vendo pregação, eu não estou conversando com a minha inteligência artificial, mas eu estou conversando com as pregações, com as coisas, com Deus e tal, e com as coisas, mas eu percebi que a minha ansiedade aumentou, depois desse tempo, por várias outras coisas, mas também por eu estar sozinho, porque a todo momento conversando e tal, daí você está trabalhando lá, tal, de repente você sobe lá, vamos tomar café. Vamos fazer um negócio, vamos lá conversar com fulano de tal, preciso ir na almoxarifada, preciso fazer aquilo. Mas até com essa circunstância de a gente trabalhar em home office, é perigoso, irmãos. Porque cada vez mais a gente está ficando sozinho. Aí a gente olha a sociedade, eu não vou pedir para levantar a mão aqui, mas tem irmãos que nem conhecem quem é vizinho. Seja no apartamento, seja na casa, tudo contribuindo, não estou falando que é errado, mas estou falando assim, veja como que a sociedade está caminhando para circunstâncias ruins. Então nós precisamos, né, trazer essa realidade de uns aos outros. Se a Bíblia fala, irmãos, não vai falar que nem aquele pastor lá não que tem que atualizar a Bíblia, misericórdia, irmãos. Mas eu falo com nem Billy Graham, que a Bíblia ela é tão atualizada como o jornal de hoje de manhã. Com as notícias, com as coisas, irmão. Então nós precisamos entender isso, essa realidade. Nós precisamos se relacionar. A orientação à vida mútua é uma observação, primeiramente, a comunidade. Então, irmãos, o que eu quero reforçar, acho que nós falamos, mas se a gente não falou, esses verbos recíprocos, essas coisas que nós estamos falando, ela é primeiramente para ser atentada aqui dentro, entre a comunidade, entre os que são chamados filhos de Deus. Porque muitas das coisas daqui, nem que a nossa própria família, que a nossa própria casa, nós vamos conseguir viver e desfrutar. Mas é um mandamento, os mandamentos recíprocos são para ser feitos dentro da igreja. E claro que nós podemos externar. Mas o mandamento, a realidade é para a gente trabalhar internamente. Amém, irmãos? Amém. Porque nós vamos tornar luz do mundo. E como aconteceu com Atos dos Apóstolos, em nome de Jesus, nós vamos nos ter a simpatia do restante da humanidade para a glória do nosso Deus. A igreja, irmãos, é uma comunidade, uma das comunidades mais heterogêneas que existe. Porque junta todo tipo de pessoa, etnia, educação, formação, idade, temperamento. Principalmente a nossa comunidade, que a maioria, se não falar todos, né, a maioria, vem de outras comunidades, vem com outras estruturas, vem com outros pensamentos. A maioria, tem alguns que, né, nasceram em outras cidades, em outras realidades, em outras situações econômicas, em N coisas. E a igreja, ela, né, o Senhor reúne todo tipo de pessoa. E às vezes, isso aí, né, pode ser que nós pensamos que isso atrapalha, mas na verdade, as diferenças, elas são para que sejam supridas as necessidades uns dos outros. E através da nossa diferença, há a formação do corpo do Cristo. Há a multiforme graça de Deus derramada. É necessário ser diferente. É necessário ser diferente. Porque as nossas diferenças, elas somam, elas não nos espantam, mas elas somam diante de nós. Amém, irmãos? Amém. Então nós falamos sobre os verbos recíprocos. Aí,
tem entre 4 classes: os que valorizam o relacionamento em si, os que protegem o corpo, a família, os que contribuem para o crescimento dos outros, os que contribuem ao serviço uns dos outros. E nós estamos nessa primeira parte, os que valorizam os relacionamentos entre si. Então tem os verbos que valorizam o relacionamento, os que protegem o corpo, o que contribui para o crescimento e o que contribui para o serviço. E nós estamos trabalhando, como o pastor Fê iniciou na semana passada, os que valorizam o relacionamento. Então o pastor Fê falou sobre amar uns aos outros. E dentro de tantas coisas maravilhosas que ele falou, nós precisamos compreender que, como filho de Deus, Deus é amor, nós devemos amar uns aos outros. E amar é uma escolha, amar é uma decisão. Amar não é simplesmente um sentimento, mas eu escolho, eu tomo uma posição, e nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E esse amor, ele é, dentro de todas as qualidades e as circunstâncias que esse amor nos leva, ele é algo, né, recíproco, tem que ser uns aos outros. Então hoje eu quero falar, se Deus permitir, sobre 2 verbos. O primeiro verbo é acolham uns aos outros. E se Deus permitir, o segundo verbo é saúdem uns os outros. Amém, irmãos? Então o primeiro verbo, acolham uns aos outros. Abra para mim Romanos 15, 7. Olha Paulo falando, portanto, e ele entra num verbo imperativo, acolham uns aos outros. E olha que interessante que ele fala, como também Cristo acolheu vocês. E é interessante que como também Cristo acolheu, e é o mesmo sentido do amor, que nós devemos amar ao próximo, uns aos outros, melhor dizendo, como Jesus nos amou. Nós falamos bastante sobre isso semana passada, falamos nas casas também. Então, da mesma forma que nós amamos uns aos outros, existe uma ordenança, um mandamento recíproco, mútuo, que é de nós acolhermos uns aos outros. E o que é acolher uns aos outros, irmãos? Acolher é o mesmo que aceitar. Aceitar as pessoas, aceitar como elas são. Então, quando eu falo de acolher, eu trago esse entendimento de que eu preciso aceitar as pessoas. E como nós estamos falando da comunidade, se deixa o Espírito Santo falar no seu coração, e comunidade, claro, que você externa isso para fora, mas principalmente nós precisamos começar aqui. Nós precisamos aprender a acolher e aceitar as pessoas. E isso vai além, irmãos, dos nossos temperamentos, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas em Cristo, nós pegamos os nossos temperamentos e nós potencializamos aquilo que é bom, e aquilo que é mal nós crucificamos na cruz de Cristo. Para que nós possamos nos tornar Cristo e para que Cristo viva, cresça, se desenvolva em nós e através de nós. Amém, irmãos? Amém? Como isso? A vida de comunidade vai nos ajudar a isso. E por isso que, graças a Deus, vamos dizer aqui, sei lá, não sei quantas pessoas tem, 60, 70 pessoas, e talvez, são 5 temperamentos? E se nós dividisse em grupinhos aqui, ia ter grupo de todos os temperamentos, eu acredito. Mas não tem 70 temperamentos, tem 5 temperamentos. 4? Então, desculpa, 4 temperamentos. Você vê que eu manjo. Mas desses 4 temperamentos, com certeza você vai encontrar pessoas do mesmo temperamento que podem te ajudar. Ela pode te ajudar com aquilo que ela já venceu, mas aquela que não tem o seu temperamento, ela pode te ajudar da mesma forma, mostrando para você algumas coisas que você não está vendo. Como o pastor Fê sempre tem nos ensinado, temos que ser sinceros com sensibilidade. É irmão. Amém? Então, a relação da comunidade, ela deve estar sobre Cristo e não nas nossas semelhanças e nas diferenças. É muito fácil, até mesmo aqui dentro, nós se reunir com pessoas que têm o mesmo gosto, têm os mesmos hobbies que a gente. Não é total errado, mas nós não podemos somente se juntar com esse tipo de pessoa, irmãos. Porque senão, daqui a pouco nós vamos se tornar uma facção. Quando o apóstolo Paulo ele vai orientar os irmãos de Coríntios, os irmãos eram benção, só que uns eram de Apolo, outros eram de Pedro, outros eram de Paulo e outros eram de Cristo. E o que acontecia com a igreja? Não conseguia haver mutualidade, não conseguia haver comunhão. O apóstolo Paulo fala, viu, esquece tudo isso. Paulo, Pedro, ninguém fez nada para vocês. Apolo não fez nada para vocês. Então nós precisamos compreender que o que nos une é Cristo, irmãos. Nós podemos ter pensamento diferente, divergência de um monte de coisa. A gente vê como que a igreja ela é imatura e está tão bebê, no modo geral, a gente vê o que a eleição causou na igreja, irmão. Irmãos, isso não pode separar nós do corpo de Cristo. E separou, irmãos. Nós precisamos aprender que o que nos une é Cristo, irmãos. Porque cada um de nós está morto, irmão.
Cada um de nós está destruído por causa do pecado. Mas Cristo, na nova vida em Cristo, novo ser em Cristo, nós somos transformados e nós vivemos uns com os outros. Amém? Então nós devemos aceitar dentro da comunhão, da comunidade, todas as pessoas que afirmam ser Cristo seu Senhor. Todas as pessoas que afirmam ser irmão, membro do corpo de Cristo, nós devemos aceitar, mesmo ela com falhas, mesmo ela com imaturidades, mesmo com pensamentos teológicos e doutrinários não essenciais, diferentes, porque se for essencial, daí não dá. Mas se for, sabe, todas essas coisas, nós devemos aceitar uns aos outros em Cristo. Comunhão, como nós falamos, não é ajuntamento, não é gosto, não é temperamento, porque isso aí também, como nós estávamos falando assim, leva até mesmo grupos que têm o mesmo gosto, o mesmo temperamento, tem a tendência a tornar-se grupos de murmuração. Amém ou não amém? Porque às vezes você gosta de um jeito, daí o que você não gosta não serve para você, e daí você junta com outra pessoa, e aí eles vão falar mal daquilo que você não gosta. Como a nossa natureza caída é perversa, irmão, e eu começo falando de mim, irmãos. Mas nós precisamos analisar que muitas vezes na igreja nós estamos fazendo isso. Muitas vezes nós estamos reunindo. Sabe o nosso maior desafio que nós temos no encontro das casas? É nós não tornarmos grupos de murmuração e desabafo. Eu tenho que falar com o pastor Feio, nós temos conversado. Lá tem que pregar a palavra. Lá tem que pregar a palavra, tem a comunhão. Opinião, mas depois fora lá fora. Né? Mas nós temos que tomar cuidado, porque senão é facinho nós nos perdermos. Nós precisamos compreender que no meio da igreja, nós aprendemos isso com o Leandro Vieira recentemente, que alguns irmãos precisam se converter. E alguns irmãos precisam ser edificados para o discipulado. E nós precisamos, os maduros, nós precisamos buscar essa maturidade, porque às vezes eu vou entrar numa briga, numa discussão, numa conversa de discipulado com algum irmão e não vai resolver. Por quê? Porque às vezes o irmão nem convertido é ainda. Então é algo na igreja que nós precisamos discernir. E eu não estou falando isso com deboche, ou não é sobre isso, e não estou criticando, né? Mas de fato cada um está numa caminhada. Mas nós precisamos, né, por isso que eu sempre falo, nós estamos caminhando, e aí se precisar de volta, pega o irmão, essa é a realidade, e nós vamos andar junto. Por isso que na semana retrasada eu falei que a gente estava caminhando, que a gente estava gatinhando, depois no final eu falei, não, a gente está começando a gatinhar. Porque nós precisamos olhar numa realidade geral, e nós, irmãos, em que lugar nós estamos. Então, existem pessoas dentro da comunidade, irmãos, que já foi batizado há trocentos anos, que já está na igreja, já pregou, às vezes até pastor, mas precisa de conversão, às vezes precisa ser transformado. E isso o Espírito Santo ele vai fazendo. Mas nós devemos tomar cuidado e nós amarmos e nós recebermos essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Nós não aprovamos pecado, não é sobre isso. Em tudo nós temos que pregar o Evangelho, tanto para a conversão como o amadurecimento uns dos outros. E havendo avanço, a pessoa arrependendo, tendo arrependimento, a gente se entrega para uma relação e a contribuição para o crescimento um do outro. Então assim, temos falado muito sobre isso. Às vezes, irmãos, que a gente conversa, porque assim, irmão, atendimento pastoral, e isso com o tempo vai aumentar aqui na igreja, em nome de Jesus, não porque vai ter problemas, mas porque a gente vai estar tendo esse atendimento mútuo, porque eu acredito que nós vamos chegar numa maturidade onde nós vamos ser uma igreja de pastores, em nome de Jesus, não no título, mas no apacentamento, apacentando uns aos outros, cuidando uns aos outros. Mas nós precisamos entender que sentar com o irmão, o apacentamento, não é um momento, a gente não é terapia, não é, né, ir com o psicólogo, que não é errado, não é sobre isso. Mas eu estou dizendo assim, ó, às vezes nós precisamos de alguém para ouvir, para desabafar, para a gente, né, e tudo mais, mas a gente vai no médico quando a gente está com algum problema e o médico receita algumas coisas para nós. E quando nós voltamos, aí a gente tem um retorno, amém ou não amém? Está entendendo? Quando tem um retorno, a primeira coisa que o médico vai perguntar é o quê? Se você tomou o remédio, você fez aquelas prescrições. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes nós estamos dando orientação e a pessoa não segue a orientação. E aí o que acontece? Vai de novo com nós. E ele vai falar assim, ó, e aí? Mas você seguiu? Então, pastor, por quê? Mas então, pastor. Aí eu tenho falado para os irmãos, fala o seguinte, volta lá e aí quando você fazer, daí você volta e conversa com nós. Porque senão nós estamos pastoreando pecado, pastoreando problema. E nós não podemos pastorear o problema. Nós precisamos, pela palavra, pelo Evangelho, apontar o caminho em nome de Jesus. Pastor é diferente de boiadeiro, irmãos. Como que o boiadeiro faz para casar os boi? Cutuca os boi. E o que o pastor faz? Ele vai andando e as ovelhas seguem, irmãos.
Isso é com o Supremo Pastor Jesus Cristo. E nós, como co-pastores do Supremo Pastor, nós precisamos criar uma comunidade nessa realidade. Então nós precisamos crescer. Então nós precisamos desenvolver, nós precisamos enxergar uns nos outros. Isso até falando de mim que para com o pastor, do pastor Fê que compara comigo. Crescer, desenvolver, e naquilo que nós precisamos ser trabalhados, nós precisamos crescer, desenvolver e nos colocar essa realidade. E dentro disso, a gente se coloca a uma relação ainda maior. Porque nós vamos começar a ter acesso ao coração uns dos outros. E aos problemas uns dos outros, à dificuldade uns dos outros, para que a gente possa orar, para que a gente possa abraçar, para que a gente possa ajudar. Para que nós possamos compreender a realidade do irmão. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos compreender isso. Nós não somos juízes uns dos outros. Nós somos chamados para exercer juízo, mas não para ser juiz. Juiz é o Senhor. Mas uma coisa tem. Você não é juiz, então você não julga. Mas uma coisa tem. Os frutos, irmãos. Jesus nos ensinou que a gente conhece a árvore pelo fruto. Então nós sabemos quem é irmão pelos frutos. Então quando fala de acolher uns irmãos, nós precisamos reconhecer se é irmão. Sendo irmão, nós acolher e ter essa vida de comunhão. Todos nós temos que demonstrar o interesse e de ser dispostos a avançar junto com os irmãos. Mateus 28, 19 e 20, não precisa abrir, mas todo mundo sabe a recomendação final de Jesus. Portanto, ide, façam discípulos. Mas ele diz 3 circunstâncias assim, ide, faça e ensine. Você vai, faz discípulo e não para por aí, você tem que ensinar. Então esse é o progresso da igreja madura, de uma igreja sadia. Então nós evangelizamos, nós pregamos a palavra, começamos a fazer discípulo, e à medida que as coisas vão avançando, nós começamos a ensinar essa pessoa. Por isso que a vida cristã é ensino. Mas pastor, a igreja tem muito ensino, não tem pregação, já falaram isso para nós já. A igreja é em constante ensino. Jesus era o mestre, ensinava os irmãos, a palavra do Senhor ela traz. Então, qual que é a vida da igreja? É nós ensinando uns aos outros. E não é o que eu acho, mas é o que a palavra de Deus fala. E quando nós vivemos isso aí numa realidade, irmãos, por isso que eu falo, se nós compreendermos, irmãos do céu, onde nós vamos chegar, onde nós podemos alcançar, ide, faça e ensine. Algumas considerações do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos 14, 1, 3. Ele vai falar assim, aceitar e não julgar em assuntos não essenciais. Em Romanos 14, 20 e 21, ele fala assim, aceitar e suportar os com debilidades. Romanos 12, 16, e Tiago também vai falar isso, nós devemos aceitar sem acepção de pessoas. Então a pessoa vem com costume, com uma cultura, com uma doutrina que não é essencial diferente, nós precisamos aceitar sem fazer exceção. E como eu falei no começo, todos possuem dons, e nós precisamos uns dos outros para usufruir desse dom. Então nós não podemos julgar, nós precisamos aceitar e suportar. E suportar não é aquele negócio assim, nossa, tem que suportar, irmão. A palavra fala que tem que suportar. Que difícil suportar, pastor Fê. Ai. Mas suportar é dar suporte. Vem aqui, Fê. Aqui, Precisa subir? Olha aqui, Fê. Cara, tu não andar. Sobe na costa. Dar suporte. Então vem os irmãos. Imagina a nossa comunidade, irmãos, com todo o respeito. Muitas e muitos irmãos vêm machucados, feridos por causa das coisas que aconteceram, com traumas. Nós precisamos acolher uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos compreender uns aos outros. Só que nós só conseguimos se nós tivermos uma vida em comunhão. Porque se a gente vem e vai embora, e a gente não tem um relacionamento, e a gente conhece, como eu sempre falo, a costa do irmão, a nuca do irmão, nós não conseguimos construir isso. E o Senhor tem derramado pelo Espírito sobre nós, sobre essa comunidade, amém? Sobre mim e sobre você, essa responsabilidade. E olha que nós não estamos nem entrou ainda o time da evangelização da família Nazareno, não sei quando vai entrar. Nós não estamos indo evangelizar, irmãos. O Senhor está enviando os irmãos aqui, e se o Senhor envia, nós vamos mandar embora. E sabe como nós mandamos embora? Pastor, não manda embora, porque pelo amor de Deus, eu até falo para o irmão que tem lugar aqui, falo para ele sentar aqui, ou para lá e para cá. Mas nós mandamos embora quando o Senhor envia para nós, mas nós não buscamos ter um relacionamento. Porque acolher é mais do que isso, é se aproximar, é conhecer. Sabe, é estar junto. É viver. No versículo que nós lemos, a ordem é acolham, porque o próprio Senhor nos acolheu. Acolham, por quê? Porque como Jesus nos acolheu. Como Jesus nos acolheu, irmão?
Romanos 5:8. O Senhor prova seu amor para conosco, sendo o fato de que Cristo morreu por nós. Quando? Quando ainda éramos pecadores. Jesus nos acolheu. Cada um de nós aqui, quando ainda éramos pecadores, irmãos. E aí muitas das vezes nós não queremos acolher os irmãos por causa das suas debilidades, das suas dificuldades. Não é fácil, irmão, mas é mandamento, irmãos. E a igreja, o Senhor tem nos ordenado a viver essa reciprocidade para que a gente possa entender. Então a ordem é: colham. Sabe como Jesus nos acolheu, irmão? O Deus Todo-Poderoso. O homem peca, se separa de Deus, amém? A humanidade. Mas o Deus, no seu infinito amor, que nos amou, que nos constrange, que não sabe, a gente não consegue explicar o amor, e aí os apóstolos falam assim: o amor de Deus que nos constrange, para tentar explicar um amor que não dá para explicar. E aí Deus, ele pega, ele vê uma humanidade caída, e aí sabe o que ele faz? Ele fala assim: não, mas eu sou Deus. Não dá, não vou. O que acontece? Ele pega todo mundo, e ele se transforma todo mundo em Deus, leva a altura dele. Ele falou: beleza, agora estamos na mesma altura, e aí agora faço a obra, perdoo, vocês fazem parte da família, está tudo na minha altura. É isso que Deus faz? O que Deus fez, irmãos? Filipenses 2, ele se humilhou, irmãos. Sabe o que ele faz? Ele se rebaixou à nossa estatura, irmãos, para nos relacionar conosco, para trazer de volta o relacionamento, o amor, a vida e tudo que nós temos nele. E muitas das vezes nós olhamos para o irmão e nós queremos que o irmão suba na nossa altura para nós podermos conversar. Por isso que nós não toleramos os irmãos. Porque nós queremos que o irmão pense igual a nós, fale igual a nós, tenha a mesma maturidade às vezes que nós. Quando o próprio Deus, o Cristo, se rebaixou, não teve por usurpação, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. Sabe o que acontece? Nós precisamos nos humilhar e nos rebaixar. Não é sobre o pecado do irmão, mas sobre a condição, sobre a circunstância dos irmãos. Nós precisamos nos abaixar, nos render para ganhar os irmãos. Nós estamos vivendo aqui e nosso maior temor, nós sempre tem falado para os irmãos: irmãos, não sai cantando. No começo, tinha uns par de irmãos já começou a postar as coisas na internet e não sei o quê, e debatendo, sabe, debatendo na tua igreja. Irmãos, pelo amor, não é sobre isso. Nós precisamos pegar tudo que nós estamos fazendo aqui e viver e nos tornar, e a luz que vai refletir em nós vai mostrar a glória de Deus. E a luz que mostra a verdade, ela vai determinar o que é falso. Nós não estamos aqui em competição, não é sobre isso, mas é sobre nos tornar. Por isso, irmãos, eu estou falando aqui, não é sobre profecia, não é sobre... Mas, irmãos, vai vir gente nesse lugar. Vai vir gente nesse lugar. Mas essas pessoas que vão vir vão ser pessoas machucadas, irmão. A religião está machucando as pessoas. Tem muita denominação batendo, machucando, falando bobrinha. E muita gente machucada, irmãos. E sabe o que acontece? Nós precisamos ser uma igreja pronta para acolher esses irmãos. Pode ser que venham os irmãos aqui, sejam curados e voltem para o lugar e sejam enviados novamente. Não tem problema, não é sobre isso. Mas nós precisamos aprender uns aos outros que nós convivemos aqui e aquelas pessoas que o Senhor vai enviar para nós. Receber, cuidar, amar, em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, irmãos. Na prática, nós precisamos, sabe, acolher os irmãos aqui no templo. Nós temos, sabe, é difícil, eu sei, que eu tocava um pouco mais tarde, mas nós chegamos na correria e vamos embora na correria. Irmãos, em nome de Jesus, isso não é igreja, isso não é comunhão. Acontecem situações que nós precisamos ir embora, precisamos chegar correndo, atrasado e tal. Mas, irmãos, nós precisamos compreender a vida da igreja. Eu sei, não sei aqui, mas muitos homens ontem ficou até 2, 3 horas da manhã, esperando para assistir a luta do Bambam e do Popó. E muitos irmãos não aguentam ficar aqui 2 horas, 2 horas e meia na igreja, irmãos. Por isso que a palavra de sexta-feira é: seja homem, em nome de Jesus. Estou mentindo? Nós esperamos, irmãos. Agora começou a lançar os filmes de 2 horas e meia, 3 horas. Todo mundo assiste, todo mundo fica de boa. Mas a pregação não aguenta, sabe por quê? Porque o nosso homem carnal, ele está sobressaindo sobre o nosso homem interior, sobre o nosso homem espiritual. Eu estou falando que você não tem Deus, mas você está deixando o seu homem carnal dominar o seu homem interior. E aí nós não conseguimos desfrutar da vida do Cristo. Mas nós precisamos, irmãos, acolher os irmãos, sair da zona de conforto, o ciclo de amizade, aquelas amizades que nós somente temos aqui. Irmão, nós estamos 5 anos, dá para nós conhecer todo mundo, nós vamos aproximar uns dos outros.
Eu tenho falado para o time da diaconia, agora a gente vai falar com o time do coordenador de voluntários. Irmãos, os amigos nossos, a gente vê durante a semana, troca ideia, não. Aqueles que são mais próximos, com todo respeito, não é amigo, mas aqueles que são mais próximos, nós vamos ver de novo. Mas na hora do culto acabar aqui, eu não vou abraçar o Fê, não vou abraçar a Lê com a Jéssica no começo. Eu vou abraçar os irmãos que estão chegando, os irmãos que não têm tanta intimidade. Sabe? Na prática, nós falamos na ceia, semana que vem é a nossa ceia, nosso café da manhã, nosso culto pela manhã. Sabe, a gente vai começar a falar bastante sobre isso e pegar isso no pé dos irmãos. Senta com um irmão diferente. Conheça, dê liberdade para conhecer pessoas diferentes. Tenham oportunidade de comunhão com os irmãos. Como nós falamos, nós recebemos tantos irmãos machucados, com problemas de diversas áreas. Por isso nós precisamos conhecer a história dos irmãos. Nós somos responsáveis por aquele que o Senhor nos envia. E às vezes eu e o pastor Fena ficamos desesperados, junto com o time da diaconia e liderança da igreja, quando começa a aumentar os irmãos, porque a gente falou assim, vai ter trampo, irmão. Vai ter trabalho. Eu fico imaginando o Atos dos Apóstolos, quando a primeira conversão vem 3.000, irmãos. Imagine, Paulão. Nós precisamos compreender, acolher uns aos outros. E eu vou falar bem rápido, porque já estourou meu tempo. Romanos 16, Xandinho. Estamos juntos, irmãos? Está feliz ainda? Olha, parece que é muito simples, irmãos. Acolher uns aos outros. Agora o próximo verbo, saudar. Saúdem uns aos outros. Romanos 16. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Toda a igreja de Cristo manda saudações. É uma ordenança para nós saudarmos uns aos outros. Olha que coisa simples. Mas no tempo de hoje, onde está tão banal, nós estamos tão não importando com as pessoas, que é necessário um mandamento para a gente saudar uns aos outros. Nesse capítulo, Paulo ele está saudando, depois você olha para cima e roda seu celular ou sua Bíblia aí, sua folheia. Nesse capítulo, ele saúda 26 pessoas, e tudo nome top, tudo nome para colocar no seu filho aí, você que vai ter filho ainda. Ele saúda pelo menos 26 pessoas, cada uma pelo seu nome, com carinho. E no final ele fala essa ordem, saúdem uns aos outros. O mesmo preceito a gente encontra escrito em Coríntios, em Pedro, em Tessalonicenses. A saudação cristã é o quê? Ela é uma expressão santificada do verdadeiro amor cristão. Olha que poderoso, irmão. Sexta-feira nós estávamos aqui, aí começamos a abraçar uns outros, os homens começaram a se abraçar e tal. Aí o Dorfinho falou assim, nossa, que chato, porque eu ia mandar os irmãos abraçar, já atrapalharam minha sequência, mas vamos abraçar de novo, aí abraçou de novo. Aí outro pegou o microfone e falou, abraça de novo os irmãos, aí abraçou de novo. Aí no final, abraça de novo, irmão, cumprimenta o irmão. E aí o pessoal fala, nossa, que igreja, né? Abraça, tem que ficar abraçando um ou outro, né? Que coisa, né? Ainda mais os homens, imagina os homens, tudo constrangido assim e tal. Mas, irmãos, é uma ordem de vida. Olha por que a gente faz isso. Porque é uma expressão santificada do verdadeiro amor cristão. Ela é santa. Olha essa próxima citação. Saudamos-nos uns aos outros. Saudarmos uns aos outros é um reconhecimento externo, visível, da vida em união com Cristo que mutuamente compartilhamos. Olha só, ela é um reconhecimento externo. Quando eu só cumprimento o irmão, quando eu saúdo o irmão, é um reconhecimento externo e visível da vida em Cristo que compartilhamos. E do amor fraternal que temos uns para com os outros. O principal significado do mandamento é que os cristãos não devem ignorar a presença uns dos outros ao surgirem oportunidade para se comunicarem. Olha que coisa poderosa, irmão. Sabe, ver os irmãos e não tá nem... É a oportunidade de nós expressarmos, sabe? Colocarmos para fora o que Deus fez conosco, a paz que nós temos, a vida que nós temos com o Senhor. É a expressão do amor fraternal. Lembra que o pastor Fê falou sobre fraternal? Quem lembra? Do mesmo ventre. Nós somos irmãos do mesmo ventre. Nós somos gerados pelo Espírito para sermos uma família de muitos irmãos, de um único Pai, Criador de todas as coisas e Senhor de tudo. E nós somos irmãos, e nós temos que demonstrar esse amor fraternal. Como? Saudando uns aos outros. Você acha que era para ter um mandamento? Se tem um mandamento é porque precisa, irmãos. E hoje nós temos esse privilégio, irmãos. Sabe por quê? Nós fazemos o que nós fazemos. Lembra que nós falamos sempre isso? Saiba por que você faz. Por que você chama o irmão? Por que você fala graça e paz para o irmão? Por que você cumprimenta o irmão? Porque a igreja cumprimenta e abraça tantas vezes. E hoje nós vamos reforçar um pouco mais sobre isso. Porque independente da maneira... Naquele lugar, nessa situação do apóstolo Paulo, e na cultura deles, era um beijo, era o ósculo que fala.
O ósculo que é chamado por Paulo de santo, ósculo santo, e por Pedro de ósculo do amor. Mas independente da maneira, quer seja com beijo, quer seja com abraço, quer seja com aperto de mão, irmão. Mas as nossas saudações, ela deve ser de uma maneira tão poderosa que a pessoa saudada tem que se sentir amada, acolhida, reconhecida e membro da família de Deus. No nosso cumprimento, irmãos. Esse verbo, ele traz a ênfase dos dois primeiros verbos. Quando eu cumprimento uma pessoa e saúdo essa pessoa, eu estou dizendo para ela assim, ó, eu te amo, né? Eu estou te acolhendo na família de Cristo. Um simples, sabe? Às vezes ela nem fala paz e tal, e aí, né, eu dou e tal, e cumprimento. Não importa a circunstância, mas nós precisamos trazer essa realidade, irmãos. Olha que interessante. Os judeus pronunciavam sua saudação com a palavra shalom. Quem assiste aí o The Chosen ou outros, você vai ver como que os judeus se cumprimentam até hoje, né? Shalom, shalom, shalom. Tem alguns pastores hoje que pega, né, empresta essa daí e continua, shalom, igreja, shalom, irmão, shalom, tal, tal. Então, os judeus, eles pronunciavam shalom, que significa paz, saúde, bem-estar. Os gregos, por sua vez, eles utilizavam a palavra charis, que é traduzido pela palavra graça. E sabe por quê? Hoje nós falamos graça e paz, porque o apóstolo Paulo, sendo transcultural, de formação e de ministério, eles não queriam agradar nem gregos e nem os judeus. Então ele falou, para não ter problema, graça e paz. Uns faz só paz, outros é só graça, não tem problema. Então eu vou cumprimentar vocês, graça e paz. Tudo é intencional, irmãos. Tudo é intencional. Não tem nada na Bíblia, não tem nada em Cristo que é feito por fazer. Mas por que fala graça e paz? Porque é legal. Porque há uma realidade de nós transmitirmos por irmão a paz que ela vem através da graça. Sabe o que nós estamos falando por irmão? Você tem paz agora, irmão, através da graça, através do que Jesus Cristo fez por você. Sabe o que graça e paz representa? É o resumo do Evangelho, irmãos. Quando eu falo graça e paz por irmão, eu estou ministrando o Evangelho na vida dele. A paz que veio somente através da graça de Jesus esteja com você, esteja com os seus, esteja com a sua família. Olha que importante, irmãos. Por isso, é mais simples do que uma saudação. O irmão que recebe essa saudação, como nós falamos, ele recebe, eu amo você, eu te recebo, eu entendo e compreendo e quero viver essa paz através da graça do nosso Senhor Jesus. Algumas orientações bíblicas sobre a saudação. Ela tem que ser pessoal, irmão. E havendo possibilidade, ela tem que ser individual. A igreja ela tem uma mania, e eu faço parte da igreja. A igreja como comunidade, de chamar todo mundo de irmão e de irmã. Então, às vezes, eu cumprimento o irmão e daí você, né? Meu Pedro com a esposa, daí eu já... E aí, veio novo, e agora? Mas tem cara de pau, tem que perguntar, irmão, desculpa, perdão. É como se chama mesmo, mas nós temos uma mania de chamar um de irmão ou irmã, e nós estamos na igreja com os irmãos anos e anos e nós não sabemos o nome do irmão. Põe para mim, por favor, Xandinho. Terceira carta de João, capítulo 1, verso 15. A paz esteja com você. Olha João falando, o apóstolo do amor. Os amigos mandam saudação. Dê saudação aos amigos, um por um. A gente tem essa, mas até às vezes, a paz no geral, né? Às vezes está na correria, não é sobre isso, irmão. Mas, irmãos, nós somos chamados a saudar uns aos outros. A vida comunitária nos leva a essa realidade de eu cumprimentar os irmãos, de eu saudar os irmãos, de eu demonstrar a alegria do Cristo na minha vida. Quantas pessoas precisam do nosso abraço, irmãos? Quantas pessoas precisam da nossa mão? Nós somos o corpo místico de Cristo. Tudo aquilo que Ele fez, quando Ele estava na terra, Ele fez através do seu corpo físico. E agora Ele continua fazendo através do seu corpo místico. Sabe como Ele vai ir até os irmãos? Através da igreja. Sabe como Ele vai abraçar os irmãos? Através do abraço nosso. Sabe como Ele vai beijar o irmão? Através do nosso beijo. Sabe como Ele vai ouvir os irmãos? Através do nosso ouvido. E nós estamos preocupados com algum tempinho na igreja para cumprir tabela, para picar cartão, irmãos. Desculpa, irmãos. Mas nós precisamos voltar a essa realidade. Uns aos outros vem trazer essa responsabilidade para cada um de nós. Irmãos, Deus enviou uns aos outros aqui, irmãos. Um orgulho santo que eu tenho que tomar cuidado para não virar pecado, que já não está virando até, né? Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Mas eu falei assim, eu não convidei ninguém para estar nessa igreja aqui, irmãos.
Olha que pastor chato. Nossa, pastor, eu não fui chamar, não chamei ninguém, nem o pastor Fê, que é meu cunhado. Quando eu fui sair da igreja que eu estava, eu falei, Fê, Deus está me direcionando a isso. Ele falou assim para mim, ó, mas você sabe que eu não vou junto, né? Que Deus não falou comigo ainda. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus tem enviado nós uns aos outros, irmãos. E se Deus enviou, irmãos, é porque Ele sabe que nós temos capacidade de cuidar e de amar uns aos outros. Não por nós mesmos, irmãos, mas pelo Espírito Santo que está em nós. Então nós precisamos cuidar uns dos outros em nome de Jesus, irmãos. Nós precisamos, não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade, porque se fosse só a responsabilidade do pastor, já tinha dado ruim, irmãos. Mas nós precisamos compreender essa realidade. Pastor, mas eu estou num processo, fica tranquilo, mas viva esse processo, vamos ajudar você no processo, mas na hora que chegar no seu momento, em nome de Jesus, se posicione, se levante como um homem, uma mulher de Deus, e acolha, ame, cumprimente uns aos outros, em nome de Jesus. Derrama, sabe, tudo aquilo que está dentro do seu coração sobre a vida do irmão, sabe, ore uns pelos outros. O momento de intercessão, hoje o Senhor nos levou ao momento de adoração, glória a Deus, mas dentro da possibilidade nós vamos ter momento de intercessão. Irmãos, nós não pode ter irmãos aqui, que nem teve esse tempo atrás, o Marcos, o Carlinho, pessoas com enfermidade, e nós não orarmos por eles. Às vezes eu oro em casa também, mas na hora que a gente se encontra aqui, na hora da oração, abraça o irmão, olha para o irmão que está triste, que está desanimado, o irmão está chorando, às vezes é adoração, o irmão fala, não, é só adoração, irmão. Mas sabe, mas pergunta, se comprometa, ore pelo irmão, nós vamos falar orar um pelos outros, já estou adiantando, mas nós precisamos viver a igreja de verdade. Nós precisamos, cumprimentar, saudar individual, sem imparcialidade, comunicar o apreço, o trabalho que a pessoa faz. E a palavra de Deus, ela fala em 2 João 1, a segunda carta de João, capítulo 1, verso 9 e 11, que aqueles que não professam a mesma fé que a gente, que não vivem a vida do Evangelho, que esnobam o Evangelho, nem essas pessoas nós não devemos cumprimentar. Veja como que é sério cumprimentar, irmãos. O apóstolo João vai dizer, mas essas pessoas aí que estão fazendo mal para o Evangelho, essas vocês nem cumprimentam. Uma ordem, irmãos. Olha como é poderoso, irmãos. Então, na prática, chama a pessoa pelo nome, mostra interesse por essa pessoa. Não é sobre alcançar outros através da religião, mas é fazer amigos, mas é sermos família, irmãos. O ID, por muito tempo, tem sido um instrumento para encher a igreja. Um instrumento para simplesmente a gente, ter na nossa igreja um monte de gente, um trombando com o outro, dando trabalho para poder ter que mudar a estrutura, fazer um monte de coisa. Mas o nosso ID é para nós compreendermos e ir buscar o nosso irmão. Para nós compreender que o nosso irmão estava perdido. E ele precisa ser achado. E quando nós achamos, nós fazemos que nem o pai pródigo, que fala do filho pródigo, mas é o pai pródigo, o pai Gastão, o pai que esbanja amor, o pai que esbanja perdão, graça, misericórdia. E o que o pai faz quando o filho volta arrependido? Ele ama o filho, ele abraça, ele beija. Ó, saudação, irmãos. Ele abraça, ele sauda, e ele fala, pequei contra o Senhor, e contra, e tal, contra você, contra a família. O pai já começa a beijar e fala assim, não. Põe a melhor, dá banho nele, põe a melhor roupa, põe o anel de autoridade, põe sandálias nos pés. E vamos festejar, irmãos. Vamos festejar aos irmãos que o Senhor tem nos dado, a cada um de nós aqui. Olha para o seu lado, à sua direita, olha para a sua esquerda. Foi Deus que trouxe esse irmão aqui. Nós precisamos festejar e se alegrar, irmãos, uns com os outros. Nas dificuldades nós vamos sentir a dor dos outros, mas na alegria nós temos que festejar uns com os outros, irmãos. Nós somos uma família de muitos irmãos. Hoje, nós avançamos um pouco mais. Hoje nós sabemos por que nós cumprimentamos irmãos com graça e paz. Hoje nós sabemos por que é tão importante isso, irmãos. Que privilégio, irmãos. Eu estou na igreja há mais de 25 anos. Eu nunca ouvi falar dos mandamentos recíprocos, da forma que nós estamos esboçando e compartilhando na vida da igreja.
Eu comecei a meditar e falar: Senhor, se nós vivermos isso, é céu na terra. Nós vamos desfrutar já do céu. Aí vai ser mesmo o cumprimento da oração do Senhor. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Como é nos céus, irmão? Como que é na presença de Deus? É amor, é acolhimento, é saudação, é perdão, é suporte um do outro, é aconselhamento, é vida, irmãos, é família, é realidade. E o Senhor tem derramado esse privilégio para nós vivermos uns aos outros, irmãos. Pai, nessa noite, estamos reunidos no Teu nome, Senhor. Já estamos reunidos uns aos outros. Quantas e quantas pessoas desistiram dessa união, Deus? Por ser machucadas, por ser enganadas, por processos dolorosos, ó Deus. Estão perdidas, ó Deus. E quantos estão perdidos até mesmo dentro da casa do Pai, Senhor. Mas nós nessa noite, nós temos o privilégio, Senhor, de meditar na Tua palavra, de olhar esses mandamentos recíprocos, de olhar essa realidade, Senhor, de que nós, no Senhor, não por nós mesmos, porque nós não temos nada para oferecer, mas no Senhor, nós podemos amar uns aos outros. Nós no Senhor, nós podemos acolher uns aos outros. No Senhor, nós podemos saudar e cumprimentar uns aos outros. No Senhor, através da nossa vida e da nossa atitude, nós curamos uns aos outros. Nós curamos e somos curados. Nós transformamos e somos transformados. Como nós cantamos aqui, Senhor, que Tu és a fonte e joga água, e jorra a água da vida, ó Deus, sobre nós. Nós também observamos na Tua palavra que o Senhor faz de nós, faz da Tua igreja uma fonte que jorra a água que sai do Senhor e passa por nós, transborda e alcança a vida de outras pessoas. E essas águas curam, e essas águas transformam, essas águas santificam, essas águas traz as pessoas para a verdade, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, eu peço, nos perdoa, nos leva ao arrependimento. Faz-nos compreender, Deus, quem somos no Senhor e para que estamos aqui, Senhor. Somos parte de uma família de muitos irmãos e o nosso objetivo é trazer glória ao Senhor. Que a luz de cada um dos irmãos aqui brilhem, que a luz de cada um dos irmãos aqui brilhem através dos dons, através dos talentos, através dos verbos mútuos que nós estamos aprendendo, que as nossas luzes brilhem, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Como a igreja de Atos dos Apóstolos, ela tinha simpatia dos de fora, que nós possamos alcançar este lugar, Senhor, que as pessoas olhem esse lugar, Deus, como a referência, Senhor, para que nós possamos orar, servir, amar uns aos outros, para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Pai. Faz isso em nós e através de nós, em nome de Jesus.